Olá, esse é um vídeo, na verdade, que inicia uma sequência de vídeos gravados no ano de 2024, com cerca de 550 questões, para você ficar absolutamente craque no capítulo Língua Portuguesa, para preparação de qualquer concurso público, ok? A primeira prova é essa, simulado com 10 questões, baseado nesse texto que eu vou ler para vocês. Se tu estás acompanhando esse trabalho, certamente já tens esse arquivo em PDF sem essas devidas anotações que eu estou colocando aqui, que já coloquei aqui, né? Para que vocês pudessem aprender e reter as informações com mais clareza, com mais objetividade. Vamos lá para o texto então. Diz o texto assim: a neurociência é um campo de estudo com interface em várias áreas, dentre elas a psicologia, a pedagogia, a biologia, a anatomia, a genética, a fonoaudiologia, a tecnologia, a física e a filosofia. Quando aplicada ao contexto educacional, busca, em última análise, conhecer a forma como o cérebro aprende e de que maneira ele se comporta no processo de aprendizagem, um campo chamado de neuroeducação. A aprendizagem proposta é alcançada por meio da estimulação das conexões neurais, que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção cirúrgica. Ou pedagógica, perdão. Veja bem, esse que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção pedagógica vai ser alvo de uma questão mais adiante, por isso que está destacado aqui. Certo? Aliás, as bancas adoram perguntar exatamente a característica desse que está destacado aí. Tá? A sociedade contemporânea está diretamente relacionada aos avanços tecnológicos quanto ao acesso às informações, seja de fatos, de conhecimentos e técnicas, o que gera a necessidade de uma educação adequada a essa nova realidade. O acesso à informação tem sido flexibilizado e facilitado. Estudantes assistem a documentários e vídeos diversos no YouTube. Por exemplo, os conteúdos disponíveis nesses meios têm formato muito atrativo e emocionante, conseguindo manter a atenção dos assistentes, atuando diretamente na memória de curto prazo, hipocampo, sistema límbico, facilitando a fixação, criação de uma nova facilitando a fixação, criação de uma nova memória de longo prazo. Isso demonstra que as formas convencionais de ensinar não atendem às gerações mais novas, requerendo dos professores e professoras que se atualizem e se reinventem nesse e em outros aspectos. A neurociência pode auxiliar os profissionais a atingirem seus objetivos. Vejamos então a primeira questão. A primeira questão pergunta: no último parágrafo do texto, encontramos quantos artigos, incluindo aqueles que estiverem contraídos com outras palavras? Primeiro eu quero falar para ti a diferença entre contração e combinação. Contração é quando duas palavrinhas se juntam e uma delas pelo menos perde um fonema, perde um pedaço da palavra. Tipo, se eu juntar a preposição de, que é o de, mais o o, vira a palavrinha do. Isso é uma contração. Se eu juntar a palavrinha a mais a palavrinha o, vira a combinação ao, porque juntou o a com o e ninguém perdeu nada. Quando não perde, se chama de combinação. Quando perde, se chama de contração, ok? Então vamos lá. Vamos ver o último parágrafo, então, do texto. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então vocês vejam aqui, ó. Esse aqui é o último parágrafo do texto. Aí diz lá: isso demonstra que as formas, ó, o as aqui está qualificando o substantivo formas. Já está qualificando o substantivo formas, se chama artigo. Artigo sempre acompanha um substantivo, não tem possibilidade de ser diferente. Acompanha um substantivo, sendo a, o, um ou uma, ou seus plurais, vai ser artigo. Isso demonstra que as formas convencionais de ensinar não atendem às gerações. Opa, se atendem às gerações. Atendem a. Isso quer dizer que atendem a alguma coisa. Daqui vem uma preposição. E, inclusive, quando essa preposição se junta com o artigo as de gerações, promove o fenômeno chamado de crase. Crase é a união do artigo a mais a preposição a, ou do artigo as mais a preposição a. Isso 99% das vezes é assim que acontece, tá? Então o que acontece, ó? Então nós vimos que aqui na frente de formas tem um artigo as e aqui na frente de gerações também tem um artigo as. Só está contraído aqui com a primeira preposição, né? Com a preposição, criando esse fenômeno da crase, tá? Então já temos dois até agora. Requerendo dos professores, o dos, ó, outro caso de contração, ó, tá juntando a preposição de mais o artigo os de professores. Temos então 3 artigos até agora, né? Requerendo dos professores e professoras que se atualizem, se reinventem. Nesse e em outros aspectos, lembra que o em é preposição, tá? Em outros aspectos, a neurociência, o a está se relacionando à neurociência. Neurociência é o substantivo, o a é artigo, estamos aqui com o quarto artigo, né? Pode auxiliar os profissionais. E o os aqui está acompanhando profissionais, também é artigo dos profissionais. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Resposta certa, letra D. Mas, professor, não tem um A antes de eu atingir? Tem, olha só. Pode auxiliar o profissional a atingir. Quem auxilia, auxilia alguém a alguma coisa. Isso é uma preposição que vem lá do auxiliar. Quem auxilia, auxilia algo, alguém. Só que não tem artigo ali. Só tem preposição mesmo.
né? Até porque não tem como ter artigo na frente de verbo, né? Verbo na frente de um substantivo, vinculado a um substantivo, não a um verbo. Né? E se tivesse artigo, até poderíamos forçar a barra e colocar um artigo ali. Seria o artigo o, tipo o atingir. Aí viraria um substantivo. Sem deixar de ser verbo, viraria também um substantivo. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. A oração, que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção pedagógica, apresentada no segundo parágrafo do texto, é uma oração, vamos lá, que podem ser fortalecidas no segundo parágrafo. Né? Repara o seguinte, ó, o parágrafo todo diz assim, a aprendizagem proposta é alcançada por meio de estimulações das conexões neurais. E aí tudo que vem a seguir está falando sobre as conexões. Quando acontece isso, duas características são muito importantes. Primeiro, esse que está aqui vai ser garantidamente um elemento chamado de pronome relativo. Sempre ele vai ser um pronome relativo. E um pronome relativo, e por que ele é chamado de pronome relativo, professor Beto? Porque ele retoma uma outra palavra, por isso que é chamado de pronome relativo. Pronome relativo, tá? E sempre que ele faz isso, fiz uma coisa errada aqui, mas não faz mal. Droga. Só arrumar aqui. Ó, o que acontece, ó, esse pronome relativo aqui, ele inicia sempre uma oração subordinada adjetiva, gente. Sempre uma oração subordinada adjetiva. Não tem exceção. Pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Vamos ver logo em seguida aqui. Por que ela é uma oração adjetiva, professor Beto? Porque, repara, ó, tudo eu poderia dizer assim, ó, por meio da estimulação de conexões neurais novas. Aí o novas seria um adjetivo de conexões. Mas não é novas, é que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção pedagógica. Tudo isso está no lugar de um grande adjetivo, entende, gente? Então, uma oração subordinada adjetiva. E a pergunta é o segundo parágrafo. Apresentada é uma oração subordinada adjetiva, resposta certa, letra B de Brasil. Ok? Vamos retomar esse tempo, tem mais questões com essa mesma abordagem, que cai muito em prova. Olha aqui embaixo, ó. Repara. Aqui, antes de passar para a questão, eu quero frisar aquilo que eu já havia explicado para vocês aqui. Questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte, no fragmento do texto, o que gera a necessidade de uma educação adequada a esta nova realidade? Existe isso aqui, eles adoram tentar fazê-los confundir. Olha só, sempre que houver um o na frente da palavrinha que, ele vai ser um pronome demonstrativo, jamais será um artigo. Não existe artigo na frente da palavrinha que. Tu entende? E a palavrinha que, quando acontecer isso aqui, vai ser um pronome relativo. Então guarda, só essa questão número 3 valeria todo o teu trabalho desse simulado número 1. Entende? Isso aqui é uma dica valiosíssima, gente. Uma questão muito pedida nos últimos concursos por aí, né? Então esse o que, aí o o é pronome demonstrativo, não é artigo, e aquele que vai ser pronome relativo, certo? Não tem exceção, é sempre assim. Então olha só o que é a pergunta feita aqui, ó. Existe um artigo masculino singular ou se tu achar que é artigo, corre e se atira na letra A. Tá vendo o pega-ratão na letra A? Normalmente o pega-ratão está na letra A ou na letra B, gente. Porque colocar um pega-ratão lá na letra E é uma coisa burra, né? Primeiro colocar a resposta certa, para depois colocar o truque. Depois, o essa é um pronome adjetivo, já vamos ver. Ó, então essa primeira, tá pedindo o fragmento do texto que existe um artigo, não existe. O essa aqui, se eu dissesse adequada a essa realidade. O essa, ele é um pronome que está dando uma característica da realidade, não é outra realidade, é essa realidade. Então nós vamos ver mais adiante, em outras questões, isso é bem comum. Existe a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo. O que é um pronome adjetivo? É um pronome que age que nem um adjetivo, ele qualifica. Se eu disser casa grande, se eu disser minha casa, tá vendo? Ou digo que a casa é grande, uma característica dela, ou a outra característica que eu digo é que ela é minha. Então, é um pronome adjetivo. Aqui é a mesma coisa. O essa está acompanhando realidade, ele é um pronome adjetivo. Então, tá certo isso aqui. Ok, resposta certa, então é a letra B. Vamos analisar as demais aqui. Ó, existe uma conjunção integrante que... Não, esse aqui não é conjunção integrante, porque sempre que ele iniciar uma oração que está qualificando alguma coisa, ele vai ser um pronome relativo. Além disso, ele está qualificando quem ali, professor? Aquele o. Entende? É ruim de ver. Por isso que bancas já erraram tiveram que anular a questão, em virtude disso. Guardem bem, o grande esquema, gente, que eu fiz para vocês é aqui, ó, tá tranquilo, ó. Sempre que tiver a palavrinha que, acontece isso, ó. Pode ser pronome relativo, entre tantas outras coisas, ou condição integrante, né? A banca adora pedir a diferença dessas duas, ó. Encontrei a mala que tu querias, encontrei a mala a qual tu querias. Tu nota que tu querias está falando sobre a mala. Então vai ser uma oração subordinada adjetiva e aquele que vai ser pronome relativo. Não tem exceção. Quase todos os simulados daqui para frente, que nós vamos fazer, vou falar sobre isso. Certo? Depois, notei que estás muito bonita. Ó, notei isso. Ó, quando tiver uma oração assim destacada e começa com que e der para trocar por isso, essa vai ser uma oração subordinada substantiva e esse que vai ser chamado de conjunção integrante. Conjunção integrante. Ok? Se por acaso você já é meu aluno, lembre que isso é um conteúdo que a gente bate e repete muitas vezes. Se você não é meu aluno, entre em contato pelas minhas mídias sociais aí, né? E que eu tenho um Memorex com resumo de todo o conteúdo, um exercício específico sobre isso aqui, esclarecendo item por item com um mapa mental e questões explicando e dando
apontando essas questões e explicando item por item, como eu estou fazendo aqui, de maneira colorida, bem didaticamente apresentável, tá? Depois, número 4. Questão número 4. Sobre o fragmento do texto que as formas convencionais de ensinar não atendem às gerações mais novas, no último parágrafo, podemos afirmar que o que pode ser classificado como uma conjunção integrante. Vamos ver se dá para trocar por isso a oração dele. Vamos lá para o texto então. Olha só. Diz lá, isso demonstra que, isso demonstra que as formas convencionais, blá, 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 e aí segue em frente, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, daria para dizer, isso demonstra isso. Professor, fica estranho, só fica estranho porque tem um isso na frente, né? Mas isso demonstra alguma coisa. O trocar o isso é só para notar que a oração tem valor de alguma coisa, por isso que ela é uma oração substantiva. Então, o que pode ser classificado como uma conjunção integrante, deu para trocar por isso, é conjunção integrante. Então, a primeira está certa. O verbo atender está conjugado no pretérito perfeito. Agora, guardem bem uma coisa, gente. Os verbos, os mais importantes em termos dos concursos, não sei por que eles elegem esses, são esses dois aqui. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Tá? O modo indicativo tem presente, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, futuro presente, futuro pretérito. Vamos nos fixar nesse aqui, tá? Repara o seguinte, quando o verbo estiver no presente, tu vai poder buscar com a palavra agora. Correr, agora eu corro. Pedir, eu peço, agora eu digo, agora eu ando, agora eu venço, agora eu passo, agora eu comemoro, entende? E no pretérito imperfeito, coloca a palavra antigamente. Antigamente eu corria, eu lutava, eu vencia, eu comemorava, tá? Eu corria, eu tinha, certo? Antigamente. Agora, ontem à noite, eu corri, eu tive, eu passei, eu sorri, eu comemorei, tá? Esse é o truque. Lembra, antigamente é o pretérito imperfeito, e o ontem é o pretérito perfeito, e o presente é agora, não é o hoje. Professor, eu sempre coloco hoje isso, eu posso dizer assim, hoje eu acordei feliz, Tu colocas o hoje e acaba sendo o passado, tá? Então coloca o agora que vai dar certo sempre. O verbo atender está conjugado no pretérito perfeito. Vamos ver que as formas convencionais de ensinar não atendem, atendem agora, elas atendem. Isso, então é errado isso aqui, né? Ok? Porque está no presente, não no pretérito perfeito. No pretérito perfeito seria atendi, eles atenderam. Isso sim. E a terceira, diz lá, o verbo ensinar se encontra em uma forma nominal do verbo ensinar. Vamos ver. As formas convencionais de ensinar. O que é a forma nominal, professor? A forma nominal é isso aqui, que é fundamental. Precisa para muitas coisas saber isso aqui, tá? Pode memorizar. No infinitivo é cantar, correr, sorrir. No gerúndio é cantando, correndo, sorrindo. E no particípio é cantado, corrido e sorrido. Então, normalmente o infinitivo vai terminar em ar, ir. O gerúndio vai terminar em ando, endo, indo. E o particípio terminado regular termina em ado ou ido. Certo? Então o verbo ensinar se encontra numa forma nominal? Sim. Então tá certo. A 3. Ok? Questão número 5. Sobre o substantivo estudantes, podemos afirmar corretamente que ele é... Olha, só tem um estudantes na frase que é no terceiro parágrafo, então eu anotei ali. Né? Estudantes. O acesso à informação tem sido flexibilizado e facilitado. Estudantes assistem. Estudantes aqui é substantivo. Poderia ser assim, alunos estudantes ou pessoas estudantes. Certo? Aí seria um adjetivo, mas aqui ele atua como um substantivo. Né? É um substantivo chamado de comum ou próprio, substantivo comum. Né? Próprio seria João, África, são seres que é de um só. Nome de lugar, nome de pessoa, entende? Quando é um ser único, né? Então ele não é próprio. Não sendo próprio, já está automaticamente anulado a questão B de Brasil e D de Dinamarca, tá? Aí continua, ele é primitivo, estudantes vem de estudar. Então ele não é primitivo, ele é derivado. Então, a rigor já acabou a questão, né? Só pode ser a letra C. Né? E é uniforme, porque é igual para menino e para menina. Né? Não é professor e professora, que seria biforme. Ele é uniforme, igual para os dois. E além disso, ele é comum dos dois gêneros. Né? Comum dos dois gêneros é porque é igual para os dois. O substantivo pode ser epiceno, comum dos dois gêneros, ou sobrecomum. Presta atenção. Epiceno é para bicho, quando não dá para dizer masculino e feminino de maneira diferente. Então a gente diz jacaré macho, jacaré fêmea, girafa macho, girafa fêmea. Entende? Se não, macaco, macaca. Aí não. Aí é biforme. Cachorro, cadela, rato, rata. Né? Comum dos dois gêneros é assim. Dentista é igual para homem e para mulher. Quer dizer, o dentista ou a dentista. Né? O especialista, a especialista. O estudante, a estudante. Certo? E o fato de ser, e o outro diferente que tem, se chama sobrecomum, que ele é sobre todos. Criança, tanto menino ou menina. Pessoa, homem ou mulher. Certo? Então aqui é 5, a resposta certa, a letra C. Depois, número 6. No trecho, questão número 6. No trecho, isso demonstra que as formas convencionais de ensinar não atendem às gerações mais novas. Retirada do último parágrafo do texto, podemos notar a presença de todos os termos abaixo, à exceção de... Vamos ver. Isso demonstra, quem é que demonstra? Isso! Então é sujeito. Então sujeito não é, já está lá.
Adjunta adverbial. Adjunta adverbial é simplesmente uma espécie de um adjetivo de verbo. E já encontramos aqui, ó, o não, de não atendem. Ó, isso demonstra que as formas convencionais de ensinar não atendem. Entendeu? Então ele é um advérbio, um adjunto adverbial. É a mesma coisa. Certo? Então não pode ser essa aqui também. Objeto direto. Isso demonstra que. Quem é que demonstra isso? Quem demonstra, demonstra algo, que é algo depois é objeto direto também. Vamos ver nos próximos simulados também, tá? E aí o predicativo é muito importante. Para ter predicativo tem que ter uma coisa chamada verbo de ligação. Certo? Verbo de ligação. Professor, quais são os verbos de ligação? Então, qualquer verbo, agora, principalmente o verbo ser, estar e qualquer verbo que tiver similaridade atuando como ser estar. Por exemplo, ó, andar no sentido de João anda preocupado, quer dizer que ele está preocupado, entende? Continuar, Ana continua feliz, quer dizer que ele está feliz. Ser, andar, continuar, ficar, parecer, permanecer, permanecer. E ainda tem o virar. Quando virar significa ficar, né? Tipo, mas a mulher virou um capeta depois que soube a história do filho. Entende? Aí ela ficou um capeta, entende? Ela está um capeta. E o tornar, tornar-se também é a mesma coisa, tá? Pode ter outros ainda, tá, gente? Ok? Mas esses são os principais. Isso vocês têm que saber, é fundamental saber isso para uma série de informações e questões que viram pela frente aí e que vocês viram enfrentar em qualquer concurso público, ok? Então aqui já vimos que verbo de ligação, isso demonstra, veja bem, ó, o demonstra não é verbo de ligação, que as formas convencionais do ensino não atendem, atender também não é verbo de ligação, e acabou. Se não tem verbo de ligação, pede qual é a que não tem. A que não tem é essa aqui, predicativo, certo? E o objeto indireto, só por curiosidade, também não dá para dizer, porque se atendem, atendem a alguma coisa. Então é objeto indireto às gerações. Vamos ver isso mais para frente. Tá? Questão número 7. Vamos lá. O verbo demonstrar, apresentado no início do último parágrafo do texto, se encontra no mesmo tempo verbal do verbo destacado na alternativa demonstrar, apresentado no início do último parágrafo. Vamos lá para o início do último parágrafo, então. O que diz lá? Isso demonstra, agora demonstra. Então isso é presente. Tem que achar outro verbo que está no presente, então. Viu? Bem fácil, professor Beto dá questões bem fáceis. Falaremos. Não dá, porque falaremos é futuro, né, gente? Futuro. Falaremos é no futuro, não é agora. Os livros permitem termos. Esse pode parecer presente, vamos deixar para lá. Já voltamos a ele. Na guerra, as pessoas não se colocavam. Aqui é passado, pretérito, né? Colocavam é algo que já passou. Então não é presente. Tá? Isso é passado. Ok? Depois, o que mais importa na vida é que vamos. Tá aqui a resposta. O verbo ir. O verbo ir. Agora eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. E vamos tem uma baita de uma cara de futuro. Por isso que muitos se jogam na letra B. Já vamos voltar para a letra B. A solução que pedi, aqui pedi é passado, que nem a letra C. Tudo bem. Termos aqui, gente, se chama de um tempo verbal chamado de infinitivo. Tá? O infinitivo tem dois tipos, tem infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Tá? Termos aqui. Tá? É eu ter, tu teres, ele ter, nós termos, mas não é presente. Ok? Questão número 8. Se o trecho retirado do texto abaixo fosse reescrito com o verbo conjugado no pretérito imperfeito. Lembra como é que é o imperfeito? É do antigamente, quando se trata do indicativo, né? Pretérito imperfeito indicativo é o antigamente. Ele seria produzido na forma apresentada na alternativa. A aprendizagem proposta é... Olha o é aqui no presente, né? O é está no presente. Se agora é, antigamente eu era. Resposta certa, letra A. Tá aqui, certinho. Olha aqui. Foi é pretérito perfeito. Será é futuro do presente. Sendo é gerúndio. E seria futuro do pretérito. Ok? Bem fácil essa, tranquilo. Lembra? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito são os termos verbais mais pedidos. Tá? Penúltima questão, questão número 9. Questão 9. O sujeito do verbo ensinar, no último parágrafo, é... Olha aqui a verba, para a gente não precisar voltar no texto, já coloquei aqui. As formas convencionais de ensinar. Ensinar, nós já falamos, né? Ensinar é forma nominal, infinitivo. E no gerúndio, ensinando, forma nominal. E no particípio, ensinado, forma nominal. Vimos ali adiante, ali anteriormente. Tá? Então, o verbo ensinar, o sujeito do verbo ensinar, é quando está no infinitivo e tu não sabes quem fez a situação, que nem aqui, as formas convencionais de ensinar. Agora, quem ensina? Não diz, professor. Se não diz,
e estiver no infinitivo, vai se chamar de sujeito indeterminado. Como assim? Guarda bem isso já. Vocês vão bater várias vezes isso aqui. Também questão, olha, muito comum, mas muito comum mesmo, né? Sujeito indeterminado, gente, não é quando não sei quem é, se liberta, não existe isso. Sujeito indeterminado é quando acontecer uma dessas três situações, ó. Ocorrer índice de determinação do sujeito. O que é isso? Vamos ver mais adiante. Índice de determinação do sujeito, verbo na terceira pessoa do plural, ou aqui, ó, verbo no infinitivo, desde que tu não saiba quem fez. Então, o sujeito é indeterminado. Resposta certa, letra E, número 9, ok? Muito bem. E a número 10, a palavra flexibilizado é grafada com a letra Z, pela mesma razão das alternativas abaixo, exceto, veja bem, ó, cruzado é com Z porque vem de cruz, essa é a razão. Tá? Agora, e inclusive é a resposta certa. Vamos ver por quê. Porque amenizado vem de ameno. Tem S? Não, então é com Z. Problematizado vem de problema. Tem S? Não, então é grafado com Z. Marginalizado vem de marginal. Tem S? Não, não tem, então é com Z, criatura. Formalizado é com Z, porque vem de formal, que não tem S. Então, vocês notem que essas 4 palavras, da B até a E, todas elas são palavras derivadas cuja primitiva não contém S, por isso que ela é grafada com Z. Já a letra A, ela é com Z, porque vem de uma palavra que é grafada com Z. Certo? No meu material lá do Memorex, né, tem 5 slides com mapa mental de regras de ortografia. Né? Então, as principais regras de ortografia estão sintetizadas ali para poder matar qualquer prova de qualquer concurso, ok? Muito obrigado por hoje. Beijo no coração de vocês.